Abra sua Bíblia comigo em livro de Atos. Nós ainda estamos numa série de mensagens no livro de Atos, estamos expondo Atos e não de forma contínua, desde o capítulo 1, versículo 1, mas por meio dos contextos ali e aplicando ao nosso dia a dia como se faz necessário. Hoje nós iremos ler Atos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 16, ao verso 11, verso 1 ao verso 11. E eu te convido que você abra, seja no seu celular, aos mais crentes que Deus ama, que trazem a Bíblia para a igreja, né? Há uma bênção especial, há uma pedrinha a mais na sua coroa. Enfim, talvez aqueles que ainda têm dificuldade, que depois tem que dar uma volta no shopping com a Bíblia, é um grande desafio para a sua vida mesmo. Enfim. Mas entenda, você não teve que passar por um período a qual, quando nós estávamos na onda, nós andávamos com uma cruz de madeira de 60 centímetros na rua. Então você está bem, você está ótimo. Então só a Bíblia, e às vezes as Bíblias agora vêm com umas capas que alguns acham bonito. Enfim, cada um. Atos capítulo 4, verso 1 ao verso 11, que diz: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós precisamos que você abra os nossos olhos e molde nosso coração a partir da tua palavra. Não nos deixe desmerecer porções assim, que são tão estranhas ao dia a dia nosso. Essa porção é a tua palavra. Não nos deixe, enfim, não receber por causa da limitação do pregador, mas fala você conosco a partir do teu servo, a partir do que ele expor de forma honrosa a tua palavra. Nos dá temor ao que vamos ouvir, molda o nosso coração, não nos deixe sair daqui como entramos, nos dá coragem para viver a partir disso. Senhor, se o Senhor tiver o desejo de tocar em outras coisas, tão distantes talvez do que vamos falar, o Senhor tem essa autoridade, nós pedimos, faça a tua vontade nessa manhã. Nós precisamos, necessitamos, nós carecemos só que você fale conosco. O que passar disso é graça tua. Faz isso em nome de Jesus. Amém. No tempo dos apóstolos, e alguns séculos pós, achava-se que essa porção da Escritura era um conto. Era um conto da carochinha. Era só uma história só para meter medo e terror. Hoje em dia, alguns teólogos brincam que é praticamente a teologia, desculpa a palavra, a teologia do cagaço. Que é o quê? É meter medo no povo. Está vendo? Ela caiu morta. E daí eles fazem todo um elaborar aqui para
ganhar seu dinheirinho tão suado, de forma desonrosa. E é possível. O texto é fácil. Só tocar na perspectiva que você pode morrer, Deus pode tirar a sua vida. Gente, daqui a pouco nós temos 3 chaves de carro aqui na frente. Se tu quiser, Wilson, o teu é bom. O teu é uma caminhonete que é o sonho. Seja livre, filho. Mas fale, esse é para o pastor, só para deixar claro. Assim. Brincadeiras à parte. Mas não, esse texto é a palavra de Deus. E há aplicações corretas que nós devemos tirar dele hoje. E temos o anseio de que ela molde nosso coração. E aí a primeira pergunta para hoje: como você está? Como é que está a sua vida? Como é que está seu dia a dia? Como é que está o seu interior? Como é que está a sua mente? Como é que está o seu coração? Como é que está a ligação desses dois? Como é que está as pessoas com quem você conversa? O que elas têm falado contigo? O que você tem dado a elas? Como é que está você por inteiro? Quais são tuas maiores preocupações, teus anseios? O que você tem tido, o que você tem sentido falta? Sexta-feira, quando nós tivemos o nosso grupo lá em casa, o texto que Deus estava nos conduzindo é quando o salmista, no Salmo 42, fala: como a corça anseia por águas, assim eu também tenho. Nós temos mesmo anseio por Deus? Porque se não temos tido anseio por Deus, presta atenção nisso. Se nós não temos tido um vácuo no nosso interior, tem algo errado. E essa deveria ser a oração para agora, enquanto você me ouve. Deus, tem algo errado no meu coração. Eu não tenho tido anseio por você como um animal que você criou tem por água. Então, eu fui criado por ti. Eu vim de ti, agora estou voltando para ti. Eu deveria ter um vácuo no meu interior, que enquanto ele não for preenchido, tocado, administrado por você, eu oro. Tem algo errado em mim. Tem algo errado em mim. Fala no meu interior, eu não posso não ter falta de Deus. Porque talvez muitos de nós vieram para mais um culto, e hoje de forma muito mais confortável, e vão sair da mesma forma, do mesmo jeito, vazio ao extremo, frio, sem nada tocar ele, nem a pessoa que cumprimentou ele, nem as pessoas que estavam aqui tentando te conduzir, nem a palavra, nem talvez os berros, a interpretação bíblica, nada vai conseguir tocar em você lá no fundo. Por quê? Porque não existe mágica aqui. Isso aqui, o dia de hoje, é uma continuação que deveria ser um culminar e também um iniciar para a sua próxima semana do que você já viveu e do que você está ansioso para viver também. Não dá mais para brincar de igreja, de ser cristão, de ser filho de Deus, de ser discípulo de Jesus. Porque a cada dia que nós nos desprendemos, nos afastamos, não nos moldamos, não puxamos Deus para perto, nessa perspectiva simbólica, não nos colocamos, não nos empurramos, nós estamos nos afastando e estamos gostando disso. E estamos gostando do afastamento, gostando do esfriamento, porque já não tem mais alguém que nos incomode, já não tem mais alguém que toque no nosso interior. Você tem anseio por Deus? Porque se você não tem, eu quero orar por você. Se você não tem tido, eu anseio orar por ti. Essa luta é de todos, fica na paz. Está todo mundo no mesmo barco, mas Jesus está nele. Nós somos salvos, o Espírito Santo está em nós. Nós fomos eleitos, regenerados, amados, adotados. Essas perspectivas não são só teológicas, são sentimentais, emocionais, são mentais. Elas devem refletir no nosso dia a dia, nos lembrando de ter anseio por Deus. E quando não tiver, achar estranho não ter. Eu lembro um tempo da minha vida cristã, isso lá pela metade dos anos que tenho de vida cristã, que eu não estava conseguindo orar. Aí eu fui ler então um livro que falaram, então lê esse livro aqui. Aí eu conseguia, a Bíblia não dava, mas outro livro dava. Já passou por isso? Eu li um livro, Anseio Furioso de Deus, do autor Brennan Manning. Incrível cara, compre tudo que você puder, só não faça dívidas.
E ele fala do anseio furioso de Deus. Ele é um ex-alcoólatra, ex-padre, incrível. Você vai gostar dele, pecador. E ele fala do anseio furioso de Deus por ter relacionamento com você. Ele tem uma partezinha no livro que eu nunca me esqueço. Que ele fala, eu não consigo orar enquanto eu estou escrevendo aqui o livro para você. Então a minha oração, e ele escreve a oração dele, a minha oração é, Jesus, eu preciso ter vontade de orar. Aí você fala, mas ele já está orando, não interessa. E ele fala que muitas vezes nós temos que nos preparar para o tempo de oração, para o tempo de vida com Deus. Porque nós não temos nada nos impulsionando, então a oração é, eu preciso que algo me impulsione. Eu preciso que algo me quebrante, algo me chame, algo me empurre. Usa quem tu quiser. Deus usa, você não concorda muito, mas nós não podemos não ter anseio por Deus. Não faz sentido na vida com Jesus. Se você não tem anseio por Deus, eu quero orar por ti. Você pode ficar sentado. Só queria que você fechasse seus olhos. Espírito Santo de Deus, a começar por mim. Porque eu não estou pronto, eu estou aqui ainda, o meu espírito está, mas a carne ainda está aqui. Junto com meus irmãos, aos que entenderam que é para eles essa oração, é por nós essa oração, eu te peço, toca no nosso coração, toca no nosso interior, faz algo, nos deixa estranhos interiormente, faz uma confusão na nossa mente, expulsando a carne, matando a carne, façam que tenhamos um anseio por ti, que talvez seja estranho há dias, há anos já, mas que nós possamos entender, vem de você. Talvez o nosso corpo venha a reagir de alguma forma, mas nos dá clareza no espírito, vem de você. Faz isso, nós precisamos de ti, nós ansiamos por ti, nosso espírito está pronto. Nós queremos entender mais sobre a vida com Jesus, com você aqui, Jesus. Faz isso. Nós amamos você. Amém. Ananias e Safira, um texto muito conhecido, um texto muitas vezes abafado, mal pregado, mal interpretado por nós mesmos em casa, na vida devocional e em pregações, livros e aí vai. O que o texto te chama mais a atenção quando você leu ele comigo ou só ouviu? O quê? A morte deles? Porque se foi a morte deles, eu te digo com muito respeito, você é pobre teologicamente. Porque o texto não quer falar da morte deles, está relatando a morte deles. E muitas vezes, aí entra uma questão, talvez seja a morte que nos chamou a atenção, porque nós somos envolvidos em espetáculos do dia a dia. Ontem foi dia 9/11. 11/9. Obrigado. E, com todo respeito, é claro, o que mais estava na nossa rede social, além das questões políticas, é a questão do 11 de setembro. E nós temos que tomar cuidado, porque o fato que ocorreu há 20 anos atrás é uma tragédia, não é um espetáculo, mas nos chama a atenção, porque morreu pessoas. Só que entre o temor de respeito para com a morte daquelas pessoas, e entre ir atrás só para ver as informações, só para saber o que aconteceu, como eles conseguiram tudo e tal, é um espetáculo para nós. A honra sai, o temor sai, só fica aquilo que é atraente aos olhos. Então, muitas vezes, nós podemos ler a palavra de Deus por uma ótica cultural pop. Quando está falando de morte, chama a atenção. Muito mais morreu pessoas dentro da igreja, muito mais morreu pessoas no início da igreja. Pedro estava ali, quando Pedro falou, a pessoa morreu. Essa não é a ótica desse texto. E se isso te chama a atenção, se você sublinhou que eles morreram, mas não sublinhou outras coisas que nós vamos trabalhar aqui, você errou no texto. Joga fora essa Bíblia e compra uma outra. Porque falar sobre a morte deles não é o princípio que o texto quer nos ensinar. Entende? O que mais chamou atenção também? Eles terem retido o dinheiro, eles terem falado que iriam dar todo o valor, mas não deram. Nossa, quem faria isso? Tem certeza que você quer brincar assim? Nossa, eles desonraram a igreja de Jesus, a presença de Deus lá. Tem certeza que você vai falar dessa forma?
Se foi algo que você nunca fez também. Ter feito um voto, aos que são mais antigos na vida com o Senhor, ter feito um voto financeiro e, de repente, esqueci, faz 3 meses. Cuidado. O que mais chama atenção no texto? O agir do Espírito Santo. Aí começa a esquentar. Deus cuidando de sua igreja. Deus amando 2 filhos. Eu creio que eles eram cristãos, eles foram salvos. Deus protegendo sua igreja, Deus honrando o nome de sua igreja. Começa a esquentar. Ou Pedro sendo usado pelo Espírito Santo. Como o Espírito dá honra a Deus. O Espírito usou Pedro. Deu sabedoria, deu discernimento, iluminou, revelou a Pedro e ele fala algo certeiro para aqueles 2. A intimidade de Pedro não é um espetáculo. O que Deus deu a ele. Ele foi profeta naquele momento, ele declarou algo oculto sobre a vida deles. Esses dias estava conversando com o pastor Leandro Vieira, e eu tenho medo de chegar perto de homens de Deus, assim, vai que ele começa a revelar tudo na minha vida. Uma vez, ano passado, fui lá pegar alguns livros que ele tinha lançado para honrar o conselho, ele chegou, Heron, né? Eu falei, putz, mano. Eu estava na onda, assim. Eu congelei assim, ele falou assim, vem cá, eu tenho umas coisas, conversar contigo. Eu quase comecei a revelar, já falei, não, que tá. Dá medo, quando eu conheci outros homens também, como Dwayne Roberts, que agora está nos Estados Unidos, ou Corey Russell, que veio aqui pregar na Wanting, ali na PIB. Cheguei perto do Corey e falei, mano, agora acabou. Agora ele vai olhar, ele vai falar inglês, alguém vai interpretar aqui para mim, alguém vai traduzir para mim, e, enfim, eu vou me fingir Ananias, eu morro aqui. Enfim, depois ele ora, eu ressuscito, para falar, nossa, o que aconteceu? Não dá medo, não, chegar perto de gente crente mesmo, sim. Ananias e Safira talvez tiveram esse receio, aqui eu estou conjecturando. O que esse texto chama a sua atenção? A conspiração deles como família me chama muita atenção. Por que uma família entrou nesse acordo? Por que não teve lá o cara falando, não, tá errado. Eu sei que eu estou com esse desejo de fazer tal, mas não. Ou a esposa falando, cara, naquele momento, você me dá a carta de divórcio, mas eu não vou entrar nessa com você. Eu não posso. É contra Deus que nós vamos fazer isso. É em nome de Deus que nós estamos fazendo isso. Eu não vou fazer isso. Então eu vou te mandar embora. Pode mandar, mas eu amo a Deus acima de você. Mas não. A família entrou em acordo aqui. Isso é muito tenso. A morte deles, para mim, foi uma consequência. Se eu for interpretar para o dia de hoje, não que tenha interpretação, haja a necessidade de interpretar a morte deles, tá? Mas a morte para mim deles é espiritual hoje, no dia de hoje. O que ocorre muito nos nossos dias. Muito. Por quê? Porque quando se toca em relação a dinheiro na igreja, as pessoas começam a ficar tristes, morosas, elas ficam desapegadas, elas começam a desacreditar, começam a colocar em xeque, elas começam a falar, cara, por quê? Estava tão legal a igreja, estava tão massa, mas as pessoas começam a tocar em dinheiro, é meu dinheirinho. É necessário todo mundo fazer isso, quando vê, a pessoa some. Ela só desaparece. Porque falar dessa perspectiva da vida dela, para ela não faz sentido, mas para Deus faz. E faz muito sentido para Deus. O texto quer falar conosco hoje. O texto começa falando, e vocês já sabem que essa Bíblia aqui, os tópicozinhos que tem, e também os próprios capítulos e versos, eles não são do original, foram feitos para melhor entendermos, e nos servem, mas temos que tomar cuidado. Por que isso? Porque quando o texto começa a falar, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade, porque ele está querendo falar da história de José. Volte o capítulo 4, no verso 36. Talvez se você está com a Bíblia, é um versículo antes. Diz,
2 versículos antes, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Aí começa então a história de Ananias e Safira, que também venderam. Não sei se eles foram encorajados pela atitude de Barnabé, ou quiseram fazer igual. Não tem quando você é adolescente, todo mundo começa a andar com roupa larga, você também anda, aí você nem gosta disso, mas para que também você tenha roupa larga. Estou conjecturando, isso não faz parte da palavra, mas eles também vendem um terreno, e prometem entregar o dinheiro aos apóstolos. José, Barnabé, o encorajador, ele completa toda a sua missão, eles não. Ele foi declarado biblicamente e por toda a eternidade como um encorajador. Isso foi ministrado 1 ou 2 cultos atrás, que nós devemos ser encorajadores da igreja. Nós devemos ser, aqui, Barnabézinhos, que encorajam a igreja a continuar, porque eu estou me auto-encorajando quando eu estou ofertando também. Um ponto, hoje nós não teremos momento de dízimos e ofertas, porque ficaria muito... Não sei como é que está seu coração, não sei como é que você entenderia depois de tudo que eu vou falar sobre ter um momento. Mas, você pode, depois do culto, procurar a maquininha ou ofertar de forma física. Enfim, fique livre. Mas eu não vou parar o culto para isso. Eu vou depender da sua maturidade em Jesus, ou do que Deus falar com você. Eles também vendem um terreno. Agora, o que diferenciou um de outro foi o coração. O coração de Barnabé, ele se colocou nessa disposição de cumprir todo o voto. O coração deles, em palavras disse algo, mas em atos, não dos apóstolos, mas em atos de atitude, eles não concretizaram. Quantas coisas você prometeu já? Ontem eu fiz um casamento, aliás, o casal está aqui, eles falaram que vinham para o culto, eu os mandaria embora. Ali e Sabina estão no culto? Não. Eles falaram, amanhã nós vamos no culto. Eu falei, cara, não, vocês vão... Fique no hotel, ande como Adão e Eva, não vá para o culto. Não vá para o culto. Se eles chegarem, alguém me avisa. Eu mando embora. Só vou falar para eles seguirem minha mão. Brincadeiras à parte, o que diferenciou eles foi o coração. Se eu colocasse você aqui em cima, e nós pudéssemos ver seu interior, e colocasse uma outra pessoa, o que diferenciaria vocês? Eu teria, na perspectiva de coração, não da atitude do que eles deram, Barnabé ou Ananias e Safira? Você, homem, se eu trouxesse você e sua família aqui, você é uma família que conspira contra o Espírito? Ou uma família que conspira em prol do Espírito, do que ele condiciona, do que ele direciona? Preste atenção nisso. Vai piorar. O texto fala, a palavra de Deus fala que eles foram exortados por Pedro, quando Pedro fala, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Ao ponto de você mentir, ao Espírito Santo. Eles deixaram o coração deles ser cheio, se encher, alguém encheu, uma pessoa encheu, Satanás. O Espírito revela isso a Pedro. Satanás ainda trabalha e trabalha muito bem. Encheu o coração deles, para que eles tivessem uma atitude, esquece o dinheiro, de desonra ao que eles tinham prometido ao Espírito. Sabe o que você prometeu no dia em que você foi salvo? Amar Jesus acima de todas as coisas. No dia que você casou, você prometeu a dar o melhor para essa esposa, em nome de Deus. Você prometeu fazer vida devocional, você prometeu ser um santo dentro de casa. É um voto diante de Deus naquele momento. Quando está
você, sua esposa, você, e tem um ministro ali que ele não é Deus, ele representa em nome de Deus, você diz sim a sua esposa ou seu esposo em resposta à pergunta dele falando, você promete? E você olha para o seu cônjuge e fala, sim, e depois sorri para mim. E coloca aliança. E está feito. Retroceder disso é mentir. E o problema que o texto ainda vai desenrolar é que eles, há 2021 anos atrás, achavam que não teria consequências na vida. Achavam que eles estavam zombando. Lembra de algum texto em relação a isso? Já vamos chegar lá. Estavam zombando de Deus. Porque quando eles entraram em acordo, falando que não vamos entregar tudo o que prometemos a Deus, a lógica é, não tem consequências. Deus não existe. Eu posso desonrar o que prometi em casa, eu posso desonrar o que prometi no trabalho, eu posso, porque talvez eu vou na igreja, eu sou salvo, eu me batizei, eu já fui até usado para trazer uma palavra para alguém, eu até falo em línguas no meu devocional, eu já tive vários momentos com o Senhor, subi ao monte, já ofertei, já fiz um monte de coisa, mas tem coisas que talvez Deus não exista. E daí a gente vive a cosmovisão cristã de forma ao que nós queremos, quando nós queremos, como nós queremos, ao tanto que nós queremos. Abre o teu coração. Se eu sou seu pastor, você crê que isso foi o que Deus queria que você ouvisse hoje? Se você é ovelha de Jesus e você tem Ele como pastor supremo, solte a mão de sua vida. Deixa Ele conduzir, obedeça a Jesus. O texto fala que Satanás encheu o coração deles ao ponto deles mentirem ao Espírito Santo. O que você tem sido enchido? Perdão, pelo que você tem sido enchido? Presta atenção nisso, não desonre a minha tentativa. Pelo que você tem sido enchido no seu interior? O que te enche? O que te preenche? O que te conduz? O que está aqui dentro? Se tem, mas se você não tem nada, isso aqui não faz tanto sentido. Você está sendo chamado por Jesus para ser salvo e para ser salva, para que você possa viver na plenitude do Espírito Santo, para que você possa ter nova vida, selado pelo Espírito Santo, ser adotada por Deus, ter seu nome escrito no livro da vida, e quando isso tudo acabar, e Jesus voltar para restaurar esta terra, Ele possa te chamar de filho, de filha. O texto diz que eles foram enchidos pelo Espírito Santo, por Satanás. Já vou voltar nesse ponto, mas o ponto 2 que eu esqueci, eu pulei aqui, foi que a família dele estava nisso. A família de Ananias estava nisso. Homem, se você é um homem, você presta atenção nisso. Mulher também, mas já vou chegar lá. A família dele, muito mais pelo momento cultural, o homem tinha uma voz suprema, até distorcida, para com sua família, com sua esposa, e aí vai. Então provavelmente, quase que indubitavelmente, não foi uma ideia delas, mas foi dele. Vamos falar que vamos dar, mas vamos só dar a metade. A família dele, ele colocou a família nisso. A família entrou em acordo, eles entraram em concordância, eles estavam talvez no seu devocional, ou no almoço, falando, vamos só dar a metade. Você concorda? Concordo, porque talvez a gente possa fazer uma viagem com o que sobrar, e ninguém vai saber mesmo, porque ninguém sabe o valor inteiro. Nós sabemos, mas nós já vamos estar dando, já vamos estar honrando a Deus. É verdade. Ué, Deus é amor? Deus não é tão irado assim. Nós estamos no Novo Testamento, eles não falaram isso, mas Jesus já trouxe a nova aliança para nós. Não é como no Antigo, como as histórias que nós ouvimos quando éramos crianças, né, Ananias? Que Deus abriu a terra. Não vai acontecer. É verdade, você está certo.
Jesus trouxe agora a graça. Eles não falaram essa palavra. A família dele estava nisso. E por isso não teve ninguém que, quando Satanás começou a encher o coração deles para que eles pudessem mentir, ao ponto deles mentirem, ninguém, absolutamente ninguém, nem homem, nem mulher, não diz filhos, enfim, mas ninguém dos dois retrocedeu, retraiu. Não há menção, e não teria por que não ter a menção aqui. Enchesse o coração ao ponto de mentir. E o problema é que eles não mentiram a homens, mas eles mentiram a Deus, diz o texto. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois da venda o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? O que? Você não mentiu a homens, mas você mentiu a Deus. Eu rogo a vocês, o que você tem mentido a Deus? Espírito Santo de Deus, traz das profundezas do nosso consciente, inconsciente, a nossa tentativa de omitir, de fugir, de mentir. Traz a memória, traz a imagem, traz o sentimento que está em desacordo com a tua presença em nós. Não se importa, Senhor, talvez com o meu incômodo, com a minha pequena crise aqui, que isso vem de Ti como uma forma de cuidar de mim, de me amar, de me conduzir. Abre os meus olhos. Pode usar a minha esposa, Senhor. Pode usar meu esposo, Senhor. Pode usar um irmão. Mas eu só não quero ficar aonde eu mesmo me coloquei. Faz isso, Jesus, a começar por mim, e eu intercedo por toda a igreja. O que você tem mentido a Deus? Quatro capítulos antes, o Espírito desce na igreja, o Espírito fica para levar esse povo à santidade, ao encorajamento, à paz, ao entendimento. O Espírito de Deus fica. Então, para eles, preste bem atenção nisso. Para eles, mentirem à igreja, que naquele momento representava Pedro e os outros, era mentir a Deus. Você tem mentido para essa igreja? Que você não pode fazer algo podendo? Que você não tem tempo tendo? Você tem mentido para essa igreja que não tendo condições, não tendo condições emocionais, quando talvez não é tanta verdade? E eu que estou sendo bem sensível em relação a isso, não duvidando daqueles que têm. Entenda isso. Você tem mentido para nós? Para nós. Para Jesus, o Espírito Santo de Deus que está aqui. Eu estou sorrindo porque eu quero que Deus te ajude. Talvez você vai ter uma crisezinha com Deus. Está tudo certo. Talvez você vai chorar muito de arrependimento. Talvez você vai ficar mal uns 2 dias. Está tudo certo. Porque o fruto disso é glorioso. O fruto disso é a unidade ressurgindo, é a alegria depois, é a restauração de sua vida, é o desprendimento com as coisas que você se colocou lá, que te impedem de desfrutar mais da vida eclesiástica divina, universal de Deus. Eu sou limitado. Enquanto eu prego, eu estou orando: Deus, entra lá. Eles mentiram a Deus.
eles entraram em acordo para tentar o Espírito Santo. E aí eu te convido para você ler, abrir comigo em Gálatas capítulo 6. O texto que provavelmente muitos lembraram anteriormente. Gálatas 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, verso 7. E nós vamos ler até o 10. Que diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O texto continua falando que eles morrem. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Está vendo como isso não é tão importante para o texto? É um souvenir só. E eu sempre brinco que às vezes, quando eu já fiz alguns momentos de contribuo aqui, que Deus devia matar um solteirinho feinho assim, ó, só para trazer temor para a igreja. Um feinho, ninguém vai querer. Tipo, mas ficasse claro que Deus levou porque ele foi desobediente. E isso traria um temor para a igreja. Algum voluntário? Depois o conselho me ajuda a achar a gente bola alguma coisa. Nós não precisamos disso, porque nós temos o Espírito Santo de Deus aqui. Nós só temos que fazer diferente deles e obedecer, honrar, amar a Deus acima de todas as coisas. É mais fácil do que imaginamos. Então assim, uma pergunta também a nós é, antes de concluir, qual é o acordo que sua família tem na vida com Deus? Essa semana a gente vai conversar com o Felipe e com a Isa, estou vendo eles aqui, já fica ligado, garoto. E eu vou perguntar para eles, que isso aqui vai estar fresquinho, qual é o acordo que vocês têm em relação a Deus? Que um com o outro é amar, e a Deus? Qual é o acordo? Porque esse acordo aqui eu não quero que você faça, porque eles entraram em acordo. Pedro lhes disse, verso 9, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo. Entenda isso, tentar o Espírito Santo é mais ou menos fazer assim, eu vou derrubar isso aqui, porque não há consequências, não há mesmo. Talvez houve com o outro lá, mas comigo não. E se depois de eu derrubar, eu for disciplinado por Deus, porque Ele me ama, eu ainda coloco a culpa em Deus ainda. É ou não é? De tão erroneamente, teologicamente, nós estamos nos alimentando. De tão pouca vida com Deus, de tão pouca oração, de tão pouco jejum, tão pouca intimidade com o Senhor, tão pouca comunhão para sermos exortados. Então a vida, ela se resume a isso, a tentar a Deus, fazer o que Ele não permite, porque mesmo Ele deixando claro para mim que eu não deveria ter feito isso, e depois que Ele me disciplinar em amor para me reerguer das trevas que eu me enfiei, Ele ainda é culpado. Cadê Deus na dor? Ué, mas esta dor aí, filhão, você buscou, você criou. Posso falar assim com você? Essa crise aí, boy, vamos lembrar da história, vamos desenrolar aqui a conversa no WhatsApp. Você não quis nos ouvir. Eu lembro de um cara que estava conosco há muitos anos atrás. E eu falava, mano, para com essa vida ridícula, para com essa atitude, coisa estranha isso, você se diz cristão, você é pai.
parece que você está pagando para ver. Ele falou, talvez eu esteja. Eu falei, mano, Deus devia te levar. Nós brigamos feio. Ele falou, cara, você não tem consciência, você não é crente. Você não é crente. Porque um crente, um cristão, o que Deus regenerou, que recebeu a presença do Espírito Santo, que foi adotado e tem um senso de eternidade, que Deus fala com ele em vários momentos, ele não tem tanta liberdade no seu interior para pecar como você tem. Para de falar que você é cristão, arruma sua vida. Não está mais na igreja, pelo menos não nessa. Nós temos autoridade para falar assim com você. Nós, quando eu digo eu, Wilson, Rosa, tá, Pedro, todos aqui, uns com os outros, porque nós somos família, amém? Amém. Eles entraram em acordo, esta família entrou em acordo. Qual é o acordo que você tem com a sua família? Porque talvez ela não morra de forma literal, como ocorreu aqui, mas você, ele ou ela, está conduzindo a morte espiritual da sua família. O problema e o bom do negócio é que, se você desacreditar do que eu estou falando agora, existe um exemplo de um casal que desacreditou que Deus não poderia ser zombado. Para concluir, houve grande temor sobre a igreja. O que tem que acontecer aqui para ter grande temor? Um escândalo vir à tona? Eu ou Ana morrer? Alguém tirar a própria vida? O que tem que acontecer? Vai pagar para ver? Não faça isso, não precisa disso. O que nos atrai no texto é Deus cuidando da sua igreja. Deus. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Eles devem ter chorado por Ananias e Safira, é inevitável. É claro que não existia, né? Mas eles, quando estavam no hall de membros, estava lá a foto do dia de Pentecostes, a galera fazendo foto, e está lá o casal que não está mais vivo. Enfim, interpretei, né? A gente amava muito eles. Nossa, eles lutaram com a gente a fé no Senhor. Eles, cara, foi... Entende essa expressão? Não paga para ver. Arrume sua vida só. Ame Jesus. Me ajude a amar Jesus. Cuide um do outro. O espetáculo desse texto não é a morte. O espetáculo correto para nós acharmos aqui é Deus falando conosco por meio do Espírito, como Ele falou com Pedro. Isso é espetáculo. Isso é glorioso. E isso acontece ainda hoje. Eu quero ler para você uma canção. Não fui eu que fiz, mas foi de um livro que eu li essa semana. E ao final do livro ele fala que quando esse pastor, o nome do livro é Histórias de um Pastor Comum, escrito pelo Carson, D.A. Carson. É um famoso no planeta, mas o pai dele foi ninguém, mas ele escreveu sobre o pai. Ele fala que o pai, sendo comum, foi extraordinário. E ele colocou então uma letra que o pai adorava. E quando eu li essa letra, eu falei: Deus, eu quero isso aqui para a minha vida. O título é Encontre-nos Fiéis. Encontre-nos fiéis. Somos peregrinos nessa jornada de estreita estrada.
E aqueles que já foram antes de nós em direção a este caminho, confortam os fiéis, encorajando os cansados. Suas vidas um testemunho vivo da graça sustentadora de Deus. Cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, vamos correr a corrida não só pelo prêmio, mas como aqueles que já foram antes de nós. Vamos deixar para aqueles atrás de nós a herança de fidelidade transmitida através de uma vida religiosa simples e fiel. Possam todos os que vêm atrás de nós encontrar-nos fiéis, possa o fogo de nossa devoção iluminar seus caminhos, possam as pegadas que deixamos levá-los a acreditar, e as vidas que vivemos inspirá-los a obedecer. Possam todos os que vêm atrás de nós encontrar-nos fiéis. Após todas as nossas esperanças e sonhos virem e irem, e nossos filhos examinarem por completo tudo o que nós deixamos para trás, que as pistas que eles descobrirem e as memórias que revelem tornem-se luz, que leva-nos para o caminho que cada um deve encontrar. Possam todos que vêm atrás de nós encontrar-nos fiéis. Possam todos que vêm atrás de nós encontrar-nos fiéis. Está falando de quem? Desta igreja de 40 crianças e das que estão na barriga. Daqueles que Deus vai confiar em nós no futuro também. Só não vieram hoje porque talvez Satanás encheu eles. Agora é com o Espírito Santo.